Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui numa primeira experiência de gravação, na verdade, um episódio piloto aí, para poder destrinchar alguns textos acadêmicos, especialmente na área de história. A minha proposta aqui, me chamo Daniel, minha proposta nesse trabalho, nesse canal, nesses vídeos, né, é ver se vai dar certo essa ideia de trazer sempre um texto acadêmico e dar uma conversada sobre ele, uma destrinchada básica, o que vai ajudar, de repente, alguns estudantes de graduação, de repente, uma ideia para alguns professores aplicarem em ensino médio, ou simplesmente para uma base de informação e sugestões de leituras. Hoje a gente vai estar trabalhando aqui, né, um texto, um dos capítulos desse livro aqui, ó, O Processo Civilizador, do Norbert Elias. A gente vai estar trabalhando o capítulo, um dos últimos capítulos, que é da parte 2, que é restrições crescentes à classe alta, pressões crescentes a partir de baixo. Esse livro do Norbert Elias, que vai falar sobre como ocorreu essa transição da burguesia para a aristocracia. Então, eu vou falar de alguns pontos aqui que eu acho interessante desse texto, o que levanta o debate, né, interpretações. É claro que se trata da minha interpretação do texto, com base em outras leituras que eu tive, uma interpretação, né, a minha análise sobre esse texto. É um texto que eu utilizo em aula, né, de graduação e já apliquei em sala de aula cerca de 3 vezes. Então, a gente vai partir aqui desse primeiro momento, só para poder contextualizar vocês. A gente está falando do século em que ocorre a Revolução Francesa, tá? Naquele momento ali, havia uma transformação dessa sociedade em que a gente estava vindo dos antigos aristocratas, aqueles antigos reis, que acabaram cedendo lugar, né, entraram em negociação ou mesmo foram expulsos pelos burgueses, né? Os burgueses, eles vão começar a tomar o espaço dessa antiga aristocracia. Então é importante a gente estar entendendo como é que isso ocorre. Ela ocorre por vários meios, né? Políticos, sociais, culturais. E esse texto ele faz uma análise bem sucinta de como se deu essa transição, como que essa burguesia ela conseguiu acabar tomando esse espaço culturalmente, principalmente culturalmente falando e politicamente também. Como é que ela conseguiu tomar esse espaço sendo apoiada pela questão econômica, pela questão política também. Então, esse texto ele é bem interessante nesse sentido, porque ele destrincha isso, ele é importante para poder entrar nesses pormenores. Geralmente, quando falamos nesse período, a gente não entra nesses detalhes, mas esse texto ele é bom para contextualizar, para poder entender o cenário, entender que essa transição ela se deu com o tempo. Então, só para a gente poder entender um pouquinho, eu fiz um desenho aqui bem básico da sociedade. A gente pode ver um triângulo, né? A classe mais alta naquela época era chamada a aristocracia, né? Que seriam esses príncipes. A classe média seria a burguesia. Tá? A burguesia, nesse período, a gente tem que lembrar que não é a mesma burguesia de outros períodos históricos. A gente está falando de comerciantes, trabalhadores livres, né, livre mercado ali naquele momento, de um mercado que está se desenvolvendo, um mercado capitalista que está começando a se desenvolver naquele século, e basicamente de comerciantes, pessoas que estavam ali começando a desenvolver esse capital, tá? E mais baixo, né, que é uma classe que a gente não vai estar falando, a gente vai estar falando basicamente dessas duas classes aqui, dessa transição dessas duas classes, e os pobres, o proletariado e os rurais, né, que seriam essa classe baixa mais empobrecida aí, tá? Então, basicamente, a gente está falando desse pessoal, só para contextualizar. Então, a nobreza, né, a aristocracia, né, que a gente está falando que é essa classe alta, ela tinha uma série de gestos e consumia um determinado tipo de arte, se vestia de uma determinada forma.
né? E isso caracterizava eles como diferentes daqueles que estavam abaixo, tá? Então, o que estava abaixo era considerado vulgar por eles, era uma coisa inferior. Eles até diziam que cheirava a burguesia em determinados momentos. E a burguesia, por sua vez, como não tinha um sangue azul, ela buscava ascender e a ocupar esses mesmos espaços, a frequentar os mesmos bailes, o mesmo espaço ali, com o seu dinheiro comprar terras, tentar comprar títulos, nesse caso também, e a gente está falando de um cenário basicamente ali na Grã-Bretanha, na Inglaterra em especial. Tá? Então ali aquele é o momento quando começa esse desenvolvimento do capitalismo e essa burguesia começa a ascender e a tentar tomar espaço desses aristocratas. Tá? Então, tudo que era inferior para os aristocratas cheirava a burguesia. Então, a escolha do modo de falar era uma característica, né? Então, esse modo de falar, como o Norbert Elias coloca, ele não tem uma explicação, uma justificativa exatamente do porquê usar, né? Mas eles consideravam mais agradável e a escolha ela estava mais ligada a uma regulação imposta a eles próprios de como eles deveriam se portar naquele momento. Então se criava uma ideia do bom gosto, né? Quem tem bom gosto vai seguir esse determinado tipo de padrão cultural, essa forma de se vestir, esse jeito de se falar, né? E a aristocracia fazia isso e a burguesia observava aquilo e pensava, vamos fazer igual, vamos fazer, né? Vamos imitar, vamos fazer determinados parâmetros parecidos, vamos tomar isso como um modelo de comportamento. E é claro que quando essa burguesia se refinava, né? Ela refinava-se, ela buscava as mesmas características, a aristocracia depois ela mudava alguma outra característica para poder se diferenciar, porque eles não queriam ser parecidos com essa burguesia. Né? Então, é uma situação que é uma imposição, né? É uma posição numa situação social específica, né? Esse bom gosto, e aí também esse bom gosto vira um valor de prestígio. Não podemos esquecer que no Brasil, quando a família real chega no Brasil, esses manuais de bom gosto, por exemplo, foram criados, eles também eram propagados aqui. Tá? Então, esse bom gosto ele era colocado como uma coisa que as pessoas deveriam se comportar como se fossem europeus lá na Europa, com todos os padrões. E é engraçado a gente ver isso, porque é um padrão, é um modelo aristocrático que vigora-se alguns elementos até hoje, né? Essa coisa de se endeusar que o modelo europeu é um modelo exemplar para poder seguir, né? Que a gente costuma falar até desse viralatismo, né? De louvar tudo que é de fora, né? Em especial os Estados Unidos, mas a gente vai chegar lá nessa parte, e menosprezar o que a gente tem aqui. Então a burguesia ela era socialmente inferior a essa aristocracia nesse momento, né? A conduta social polida, né, era o seu principal instrumento de competição e de prestígio também. É claro que esse refinamento do gosto ele já acontecia desde o século XVI e vinha se arrastou até o século XIX, tá? A gente está falando basicamente aí do século XVIII, quando tem a Revolução Francesa, e aí vai se estender para o século XIX. Mas essa mudança da burguesia, ela se difunde mais nesses dois últimos séculos, no século XVIII e XIX. Tá? Então é um momento que a burguesia vai ascender, vai conseguir finalmente tomar o lugar dessa aristocracia e vai continuar difundindo esse modelo de refinamento, de bom gosto, entre aspas, também. Então, o que a gente pode dizer aqui também, né, que o texto também fala que os grupos burgueses eles também pressionavam e contestavam a posição da aristocracia naquele momento, né? Então, é claro que o mundo ele estava passando por um período que Norbert Elias considera como um momento pacífico e que esses embates eles não eram feitos mais por armas, né? Eram feitos no campo político, no campo social, e é por isso que a burguesia ela não simplesmente pegava em armas para poder derrubar os reis. Eles tentavam fazer essas manobras. É claro que, posteriormente, vai ter uma Revolução Francesa aí, né? A gente vai ter cabeças rolando e tudo mais.
Mas, num primeiro momento, a burguesia estava tentando ascender socialmente e politicamente. Tá? Então, essa classe alta, a aristocracia, ela se diferia dos seus antepassados, os antigos reis, tá? Porque essa burguesia desejava, né, essa aristocracia, desculpa, essa aristocracia, ela tinha algum diálogo com essa burguesia, eles não eram totalmente avessos, né, a não conversar com essa burguesia, porque a partir do momento em que essa nova aristocracia ela começa a desenvolver os comércios, principalmente, por que eles desenvolvem o comércio? Para poder conseguir mais impostos em cima disso, para poder lucrar mais em cima disso, porque esses antigos aristocratas eles viviam basicamente desses impostos. Então eles vão desenvolver um comércio e dentro desse comércio vai se desenvolver a burguesia. A burguesia, por sua vez, já tinha um diálogo com esses aristocratas. É muito diferente daqueles antigos reis da Idade Média, né? Então, esse embate ele não vai acontecer por armas, a princípio, né? Ele não vai acontecer nesse momento por armas, ele vai acontecer por um campo das ideias aí. Então, a burguesia desejava sempre esse espaço acima, né? E a gente pode considerar que essa sociedade ela tinha uma intensa vigilância sobre eles mesmos, sobre o próprio comportamento, sobre o status, a busca do status, a fala, o gesto, como a gente falou antes. E tem uma coisa que o Norbert Elias coloca no seu texto, é que essas estruturas elas tinham uma interdependência, né? Elas dependiam umas das outras para poder existir de alguma forma. Certos elementos eles não eram totalmente alheios aos outros, né? Então, um determinado comportamento, como a própria criação do desenvolvimento do comércio, era um fator de interdependência com a aristocracia. A aristocracia necessitava desses comerciantes, desses burgueses, para poder manter o seu status quo, poder manter o seu status ali, o seu nível, né? O seu nível econômico, né? O seu modo de vida também, tá? Então existia uma interdependência e o texto coloca muito bem isso. Seguindo mais adiante, fala que o texto também fala que a burguesia ela tinha menos tempo para refinar-se do que a própria aristocracia, tá? Então é interessante a gente observar isso. Deixa eu ver outro elemento aqui que é do texto, que é bom a gente ver, né? Falava da burguesia que sim, que eles compravam, né? Eles frequentavam os círculos da corte, a gente já falou sobre isso, e a interdependência, né? Prosseguindo aqui mais adiante, a gente vai ter finalmente aí uma ascendência dos burgueses, em especial por causa da Revolução Francesa. As mudanças elas já vinham acontecendo, as negociações já vinham acontecendo, as pressões também, a implantação, os cercamentos de terra, o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo, e essa pressão saindo desse mundo feudal para o mundo capitalista, a gente já tinha uma pressão acontecendo de qualquer forma. É claro que a Revolução Francesa ela dá um empurrão, não é exatamente uma ruptura brusca, mas ajuda bastante nessa transição. E a partir aí do século XIX, a gente tem um mundo inteiramente burguês. E é interessante observar que o texto fala disso também, que esses burgueses agora, nesse mundo burguês, o que eles fazem? Eles continuam utilizando um modelo aristocrático antigo, um modelo de refinamento, tá? Então, essa ascendência dos estratos econômicos, comerciais, industriais burgueses, eles começam a colocar outras aptidões como um modelo a ser seguido. Ou seja, aquela proficiência profissional, aquela competição, a ideia de competição, as qualidades individuais. E aí, mais tarde, a gente vai estar desenvolvendo aí o que a gente vai chamar de liberalismo. Tá? É claro que os ideais liberais e se falava já nessa palavra antes, mas ele só vai se consolidar aí pelo século XIX, tá? Se consolidar como uma doutrina, como uma ideia. Então, esses ideais, né, a princípio eram colocados
a aquisição de riqueza, por exemplo, né, que a gente vai ver muito no liberalismo, ou seja, a aquisição desse capital. A motivação agora era a competição entre as pessoas, né, pelo capital, por cargos, por posições, coisas que estão aí até hoje. Estão aí até hoje nesse nosso mundo capitalista e neoliberal, né? Então a gente já sabe da onde começa a surgir essa ideia, é quando a burguesia ela finalmente ascende, tomando o espaço dessa aristocracia, e embora ainda utilizando os modelos de refinamento da aristocracia, eles já colocavam outros valores a serem, né, encarados aí como coisas boas. Não era mais ter um sangue azul, não era mais isso. A questão era ter um trabalho, um bom trabalho, bom capital, vencer na vida e ser competitivo, ter qualidades individuais, tá? Então, ter uma ocupação nesse período, né, dava valor. Se a pessoa trabalhava, ela tinha valor, né? Logo, se a pessoa era um rei lá, que estava, né, sem trabalhar, já não pegava muito bem. Então, e aí o texto ele coloca que se muda, né, os etos aristocráticos, né, eles se interpenetram. Então, esse modo de ser, a moral aristocrática, ela vai modificar. Ela vai se interpenetrar com um modo de ser burguês e vai criar uma outra coisa, um outro modo de vida ali, um outro padrão. Tá? Gradativamente, a conduta social torna-se burguesa, obviamente. Né? Condutas mudam e interpenetram-se, se misturam, viram uma outra coisa. Né? O texto ele fala de vários elementos, ele não aprofunda muito na questão da sexualidade, do erótico também, mas ele coloca que dentro daquele padrão de se auto-vigiar, de se controlar, de controlar os comportamentos da sociedade, a sexualidade ela também é controlada. Ou seja, tem aqueles que são os desviantes, as pessoas que eles não consideram como um padrão. E é muito interessante nisso, talvez a gente possa trabalhar esse texto no futuro, que é o Outsiders, do Becker, que fala sobre essas questões dos desviantes, né? O que são essas pessoas que são consideradas diferentes da nossa sociedade. E o desviante, já dando spoiler, né? O desviante ele é basicamente aquilo que alguém considera que é, né? Não existe um desviante, não existe uma pessoa diferente na sociedade. A questão é como aquela sociedade, se a sociedade ou as pessoas na sociedade julgam ele como desviante, como diferente. Então, ele passa a ser considerado dessa forma. Vale a pena a gente, talvez, trabalhar no futuro esse texto, que eu acho que é muito interessante até para a gente entender a nossa sociedade hoje. Mas, seguindo, então, essa sexualidade, o erótico, né, eles são modelos aristocráticos, né, naquele princípio, que devem ser seguidos. Tudo fora disso é desviante, é errado. A sociedade aristocrática, ela dá uma origem à sociedade de corte, que a gente chama aí de classe alta, e aí predominou essa transmissão desses valores à nova classe, né? Uma herança dessa antiga aristocracia, como a gente já falou. A tal adaptação era impossível para as classes mais baixas, pobres, que estavam lá no final da pirâmide, né? Pois eles não estavam estabilizados a ponto de conseguir ascender da mesma forma que a burguesia ascendeu. Então eles precisavam estar estabilizados, eles precisavam não estar pensando ali em ter que trabalhar para sobreviver. Eles teriam que ter tempo para poder pensar nesse tipo de coisa, nessas estratégias. Então é uma questão que atinge sempre as classes mais baixas até hoje. Com o aumento das relações de dependência, também aumentou-se o autocontrole dentro dessa sociedade burguesa, né? Incute-se a cada indivíduo que ele deve cooperar para a sociedade. A disputa obrigava os antigos a participar também. Então, para poder manter esses status, né, eles tinham que se distinguir sempre dos antigos. Eles tinham que sempre se demonstrar diferente desses antigos. Prosseguindo aqui, gente. Está quase no final do texto, ainda vou ler 2 trechinhos aqui para vocês. Os membros da classe inferior, da classe baixa, né, eles acabam desenvolvendo aí o que o texto chama de superego. Né, superego. O que isso vem a ser? Né? Quando um grupo ascende,
ele toma como modelo toma um modelo da classe superior. Como eu falei para vocês, os burgueses estavam utilizando esse modelo da classe superior, geralmente dessa classe colonizadora também, né, como aconteceu muito nas Américas. Porém, é sempre uma cultura que é apropriada, mas é diferente do modelo, né? É a pretensão de se tentar ser o que não é, imitar modelos importados. E isso aconteceu muito no Brasil na década de 60, após a Segunda Guerra, com a introdução da cultura norte-americana. Os brasileiros imitaram muito isso, tentando ser o que não eram, né? Tentando ser um modo de vida americano, American Way of Life, né? E nesse momento, o Norbert Elias fala disso, fala dessa burguesia tentando ser o que não era, tentando importar esse modelo, e se tem uma comparação também com as Américas, né, que eram dominadas por colonizadores, invasores, nesse caso, e que, para poder sobreviver, eles tinham que assimilar o que estava por cima. Vamos ver aqui na página 258, eu vou ler só um trechinho para vocês, e comentar. Na página 258 fala da construção do superego. Fala assim: a construção do superego, de acordo com os modelos da classe superior, gera também na classe em ascensão uma forma específica de vergonha e embaraço, mas que é muito diferente das sensibilidades de grupos inferiores, que não têm probabilidade de ascensão individual. O comportamento deles deve ser mais tosco, mas é também mais uniforme e, de certa maneira, mais inteiriço. Vivem mais vigorosamente em seu próprio mundo, sem qualquer reivindicação ao prestígio da classe superior, e, por conseguinte, com maior liberdade para liberar paixões. Vivem, em suma, mais plenamente de acordo com suas próprias maneiras e costumes, sua inferioridade perante a classe superior, seus gestos de subordinação e resistência. São claros e relativamente públicos, como também suas paixões expressadas através das formas claras definidas. Em sua consciência, eles e as outras classes têm, para o que der e vier, claramente definidas suas posições. Então temos aí, né, essa forma que se dá de se ter até uma vergonha do que se era antes, porque se quer ser uma outra coisa, se tem vergonha da própria cultura antiga, e isso se reflete muito ainda, falando de Brasil, né, e que se considera, algumas pessoas, né, consideram a cultura brasileira como uma cultura inferior, mas a cultura norte-americana como uma coisa maravilhosa. Então dá para ver vários debates sobre isso, apesar da gente estar falando de um outro século, da gente estar falando de uma questão da Inglaterra, a gente pode transferir essa mesma concepção do superego para outras análises também, tá? Então, é um instrumento de prestígio e poder, né? Pois exige civilizar colonizados, né? Não era possível combater, então logo, né, esses que são dominados na questão indígena, principalmente nas Américas, eles precisam assimilar-se. Né? Em relação a esse padrão de poder, né, vigente, né, quem não está dentro desse padrão, é o que eu falei, né, é considerado o chamado outsider. Tá? E na página 259, eu gostaria também de ler um trechinho para a gente poder comentar e chegar aqui para finalizar esse texto. Na 259, a gente coloca aqui, ó, 259, é isso mesmo? Isso. Ah, sim, estou falando da questão das terras, né? A expulsão dessas pessoas das suas terras, né? A aquisição de novos solos para cultivo e assentamento. Ele coloca, indubitavelmente, tenham desempenhado um papel nada pequeno na expansão do Ocidente, mas necessidade não só de terras, mas também de pessoas. Elas têm que ser integradas, seja como trabalhadores, seja como consumidores, na teia do país hegemônico da classe superior, com sua diferenciação altamente desenvolvida de funções. Isso, por seu turno, exige certa elevação dos padrões de vida e o cultivo do autocontrole das funções do superego nos novos submetidos, de acordo com os modelos ocidentais. Exige, em suma,
civilizar os colonizados. Vamos só colocar uma diferenciação aqui, que é bom fazer essa leitura crítica, a questão desses que são colonizados, né, invadidos, eles precisam sobreviver, logo eles fazem um processo de assimilação. Nesse caso aqui, quando a gente está falando da questão da burguesia, eles já vivem dentro da mesma sociedade, eles não estão sendo colonizados, entre aspas. Eles estão o quê? Eles estão em ascensão nesse momento aqui, vou botar uma setinha aqui para cima, eles estão em ascensão, quebrando essa barreira que divide a aristocracia e a classe alta para se tornarem a classe alta. Tá? Então tem essa diferenciação, embora algumas coisas sejam parecidas na questão da assimilação, é parecida, mas isso não depende da sobrevivência deles no sentido de que eles vão desaparecer. Eles estão tentando se tornar outra coisa, tentando pegar esse poder, esse controle do poder. Tá? Então só tem essa pequena diferença quando a gente fala dessa questão do superego dentro de uma América, por exemplo, ou na questão da Inglaterra. Então, esse isolamento dos aristocratas, as tensões internas, o choque com seu declínio, a interpenetração das culturas com a burguesia, né, essa interpenetração e essa interdependência também, que o texto coloca dessa forma, eles que eram antes justapostos, ajudam muito nessa ascensão da burguesia daí para frente. Então, gente, eu acho que é isso. A gente debateu aqui rapidamente, fazendo um resumo, quase que um fichamento desse texto que está nesse livro aqui, ó, do Norbert Elias, O Processo Civilizador, A Formação do Estado e a Civilização, volume 2. Tem vários textos interessantes aqui que vale a pena ser estudados e que podem ser utilizados aí para um debate mais amplo e até falando de Brasil. Eu espero que fique tudo bem com vocês e até logo, pessoal.